Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao lançamento, à live de lançamento e apresentação do processo administrativo eletrônico na UFPA. Um passo importante na inclusão da nossa instituição na era digital, que tem o objetivo de promover maior eficiência, eficácia e efetividade nos processos que tramitam dentro da instituição. Na UFPA, a implantação dos processos eletrônicos é um projeto conduzido pela Comissão de Implantação do Processo Administrativo Eletrônico, presidida por Maria Sueli Matias Palheta, atual diretora do Arquivo Central, e com a participação de servidores do Arquivo Central, do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Pró-Reitoria de Administração, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e da Assessoria de Comunicação Institucional. Os principais detalhes dessa implantação serão apresentados hoje à comunidade acadêmica. Estão presentes no evento o magnífico reitor em exercício, professor Dr. Nelson José de Souza Júnior, a diretora do Arquivo Central, Maria Sueli Matias Palheta, o pró-reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, Raimundo da Costa Almeida, e o diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Marco Aurélio Capella. Vamos iniciar com os pronunciamentos dos participantes. O primeiro com a palavra será o diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Marco Aurélio Capella. Por favor, Marco. Boa tarde a todos. Desculpa, eu tive um probleminha no microfone. Boa tarde a todas. Saúde a comunidade acadêmica, saúde o professor Nelson, reitor em exercício, Raimundo, Sueli, Eline. Boa tarde, agradeço a toda a equipe do Unitai pela condução e convite. Bom, vamos falar sobre o PAI, o Processo Administrativo Eletrônico. Hoje está renovando uma fase que a instituição já começou desde 2018, com o CIPAC implantado. Naquela oportunidade, a gente implantou o CIPAC com a parte dos módulos de orçamento, o módulo de requisições, e começou o trabalho para o dia de hoje poder ser alcançado, que é efetivamente o lançamento do processo administrativo eletrônico, que vai estar mudando. A partir de hoje, a universidade já muda um pouco o panorama na forma de utilizar o CIPAC. Já começamos a atender os anseios da comunidade quanto os processos da universidade se tornarem de forma eletrônica. Vamos ganhar agilidade, segurança e transparência mais ainda dentro da instituição. O Centro de Tecnologia tem um papel fundamental nesse processo, porque é a gente que vai dar a guarda e a segurança dos dados armazenados. Nós estamos com uma equipe altamente capacitada, treinada, que dá todo o suporte necessário para o Arquivo Central e as demais unidades dentro desse processo tão importante. Do lado da área de tecnologia, eu só tenho a agradecer por fazer parte desse momento, porque é bem grandioso mesmo para a instituição e a gente está presente para contribuir com toda a comunidade. Okay? Obrigada pelo pronunciamento. A gente agradece o diretor do CETIC e agora convido o reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, Raimundo da Costa Almeida, para fazer seu pronunciamento. Raimundo, por favor. Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, a esse evento de lançamento do processo eletrônico administrativo, processo administrativo eletrônico, na UFPA. Realmente é um projeto, na verdade, que ele começa a ser construído a partir de 2018, como o Marco Aurélio falou, com o lançamento lá dos módulos do CIPAC referente à questão do orçamento e outros módulos. E, nesse momento, a gente está tratando da questão de implantar a tramitação de processos com número de protocolo totalmente de forma eletrônica. Hoje a gente tramita processos físicos que finda gerando uma série de dificuldades, principalmente com uma universidade como a nossa, que é uma universidade multicamp, e onde a gente finda tendo que fazer com que os servidores, que trabalham em unidades mais distantes, como o campus de Altamira, aqueles campos mais afastados da capital,
tem que se deslocar para vir protocolizar um processo aqui na reitoria, né? A partir da implantação do processo eletrônico, isso muda, porque a gente vai começar a receber esses documentos de forma eletrônica, ou seja, a pessoa não vai mais ter que se deslocar até aqui para fazer isso. Isso eu considero que é um avanço importantíssimo, né, para a gente dar agilidade e segurança, né, na tramitação desses processos. A partir de então, dificilmente a gente vai ter algum processo extraviado, né, como está acontecendo com o processo físico. E o que é melhor, né, a gente vai ter a possibilidade de visualizar esses processos de qualquer local que tenha acesso à internet. Ou seja, vão estar, dependendo do grau de sigilo deles, vão estar disponíveis para que qualquer pessoa possa consultá-lo. Isso certamente traz mais transparência, né? E as pessoas vão poder acompanhar isso de forma mais acessível. Eu queria parabenizar, né, a comissão que está trabalhando na implantação. Esse é um esforço conjunto de muitos servidores que estão envolvidos nesse processo, né? A comissão, que é liderada pela Sueli, que está aqui com a gente, congrega servidores de outras unidades, né? E além do pessoal que está nas comissões, tem diversos servidores trabalhando em subprojetos, né? Atualizando o sistema. Na Progep, a gente está trabalhando direto na atualização do cadastro dos servidores, para que quando os processos comecem a tramitar, todos tenham a possibilidade de acessar e de autenticar os documentos através do próprio CIPAC, né, com o seu login e senha. Isso é importante. E certamente a gente vai ter um ganho grande, né, de melhoria na gestão a partir da consolidação desse processo. Eu queria fazer só mais um comentário, né, referente a uma informação que a Progep divulgou recentemente sobre emissão de token. Eu queria falar para vocês que essa ação da Progep em relação à emissão de token, ela não está diretamente relacionada à questão da implantação apesar de ter vindo nesse contexto aí, né, mas ela não está relacionada à implantação do processo eletrônico. Os tokens que nós divulgamos, o procedimento para adquirir ele, que agora passa a ser via Sagita, ele é direcionado para um público específico que precisa, que faz operações em sistemas do governo que necessitam da utilização desse equipamento, ou seja, do token. Eu vou dar um exemplo. Lá na Progep, a gente processa a folha de pagamento. Então, para processar a folha de pagamento, eu preciso ter o token que é emitido pelo Serco, que é a empresa que a gente contratou. E esse é um número limitado desses equipamentos. São em torno de 50 pessoas que têm necessidade de utilizar. Então, apesar da gente ter feito a divulgação e a gente já recebeu algumas demandas, só vamos liberar para aquelas pessoas que realmente precisam fazer alguma operação em sistema que exija a utilização desse equipamento, porque ele é um contrato oneroso e aí não tem como a gente universalizar. E em relação às autenticações referente ao processo eletrônico, elas vão se dar tudo via CIPAC pelo login e senha, né? Como o Christian daqui a pouco deve explicar para vocês como é que vai funcionar. Ou seja, não vai haver necessidade de token para se fazer tramitação de processo de forma eletrônica. Os tokens que a gente vai emitir é para aquelas pessoas que já têm e, caso esteja expirando, vão pedir renovação, e algum servidor que vai trabalhar, né, desenvolvendo alguma atividade em algum sistema, tipo CIAF, que exige a utilização do token para poder concretizar a operação. Eu queria desejar um bom evento a todos, né? Desde já agradecer e dizer para vocês que, a partir de então, né, desse lançamento, vão ter uma série de outras ações que estão relacionadas a esse projeto, e alguma delas, né, sobre a responsabilidade da Progep, como a questão das próprias capacitações que vão ser disponibilizadas aí para que todos tenham tranquilidade na hora da concretização aí desse projeto. Obrigado, gente. Bom evento a todos. Temos o pronunciamento do pró-reitor da Progep, e agora eu passo a palavra
Para a diretora do Arquivo Central, Maria Sueli Matias Palheta. Por favor, Maria. Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nos permitir realizar esse momento, mesmo de forma virtual, que apesar das dificuldades que temos enfrentado nesses tempos de pandemia, nos tem permitido avançar com o planejamento que foi traçado e proposto pela Comissão de Implantação do Processo Administrativo Eletrônico. Gostaríamos de destacar que o projeto PAI, o FPA, está se concretizando hoje, além dos incentivos e exigências do governo federal. Pelos esforços que foi dado por todos os membros da Comissão de Implantação do PAI, o FPA, a quem deixo aqui os meus agradecimentos. Deixo meus agradecimentos também a todos os servidores da nossa universidade, que de forma direta ou indireta também contribuíram para que este momento se concretizasse. A implantação do processo administrativo eletrônico é uma ação que mexe com as estruturas culturais da nossa universidade. É um projeto em que cada um de nós devemos contribuir para o uso e manutenção adequados aos nossos sistemas informatizados, pois estaremos transferindo do meio físico para o meio eletrônico as informações da nossa universidade que no seu dia a dia são registradas nos documentos e processos que produzimos. Para finalizar, queremos dizer que essa iniciativa é um ganho para todos nós, que contaremos com uma universidade cada vez mais célere nos seus processos. E queremos, nesse momento, também agradecer o apoio que a administração superior tem nos dado para alcançar mais esse objetivo. Gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada e desejar que esse evento se concretize de uma forma positiva e que o projeto seja mais uma etapa na trajetória da universidade desses seus 63 anos. Obrigada. Muito obrigada, Sueli, pelas palavras. Agora convido o magnífico reitor em exercício, professor Dr. Nelson José de Souza Júnior, para fazer o seu pronunciamento. Por favor, professor. Bem, uma excelente tarde a todas e todos que aqui estão. Inicio saudando nossa técnica Sueli Palheta, que dirige tão bem o nosso arquivo central, Raimundo Almeida, pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento Pessoal, meu colega de gestão, Marco Aurélio Capella, diretor do CETIC, Keline, nossa cerimonialista, a equipe de apoio do Unitai, sempre em prontidão, né? Muito eficientes, eficazes. Eu queria, e todos que acompanham o lançamento do PAE, né? O lançamento agora do momento mais estruturante e constitutivo do PAE. Eu queria tecer rapidamente duas considerações. A primeira, a partir de hoje, nós damos, sem dúvida alguma, um salto qualitativo no que diz respeito ao desenvolvimento institucional de nossa universidade. Nós não avançamos apenas 1, 2, 3, 4 passos. Nós avançamos centenas, para não dizer milhares de passos. A partir de agora, nós teremos para toda a instituição a possibilidade, sim, de termos os nossos fluxos processuais administrativos sendo feitos pela modalidade eletrônica, obtendo com isso um alcance, uma agilidade, uma transparência, uma efetividade, como já foi dito, sem comparação, frente ao que nós tivemos até, digamos assim, a tarde de hoje. Então, ousadamente, a instituição, a partir dessa equipe que trabalhou tão bem, decidiu acertadamente que chegou a hora de realizarmos uma boa ruptura com nós mesmos, uma ruptura positiva e produtiva. Chegamos, portanto, ao século XXI, né, abertamente, no que diz respeito aos fluxos processuais
e administrativos da instituição. Isso é muito bom, isso é estupendo, isso é maravilhoso. No segundo aspecto, eu diria o seguinte: passamos até agora, por meio do PAE, também a possibilidade, a capacidade de nos conectarmos, estarmos muito mais juntos, estarmos muito mais próximos uns aos outros. As nossas subunidades, unidades acadêmicas, subunidades tecnológicas, de comunicação, administrativas e assim por diante. Então, o PAE também é uma forma de potencializar e possibilitar bastante a integração e a articulação infra e institucional, o que é, sem dúvida, central se nós queremos manter a universidade como sendo a instituição mais importante da Panamazônia e podemos dizer hoje, das 5 mais importantes do país. Então, eu saúdo ao trabalho brilhante da comissão. Eu espero que, a partir de agora, esses próximos passos possam ser muito bem dados para que os avanços se tornem concretos, efetivos e que possamos, né, ter novos horizontes para a instituição. Contem sempre com a nossa administração para o que for necessário. É claro que o apoio, o comprometimento, o engajamento com esse programa, ele é total, ele é completo e é definitivo. Então, muito obrigado a todos, né? E tenham um ótimo seminário. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Nelson pelo pronunciamento. E agora, para falar um pouco mais sobre o tema e dar início à apresentação do projeto de implantação do processo administrativo eletrônico na UFPA, damos a palavra ao chefe do protocolo geral, Christian Costa. Christian, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria falar que é uma honra estar aqui, né, nesse momento é importante para a universidade, um passo importante que a universidade está dando em direção a essa transformação, né, digital, que é cada vez mais cobrada e exigida pelo governo, inclusive. Então, é uma satisfação poder estar aqui nesse momento e fazer parte dessa comissão que está tocando esse trabalho. Bom, eu vou começar logo apresentando, né, os slides sobre as informações que a gente tem para passar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com os slides. Primeiramente, não tem como a gente falar, né, de processos eletrônicos sem falar sobre o que regula o processo eletrônico no âmbito da administração pública federal, né, dentro do Poder Executivo, que é o Decreto 8.539, de 2015, que dispõe sobre o uso do meio eletrônico para realizar, né, a produção de processos e documentos administrativos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Então, esse é o documento que a gente pode dizer que marca, digamos assim, esse processo de mudança, né, dentro da administração pública, uma vez que esse decreto estabelece também estabeleceu um prazo para que as instituições e os órgãos se adequassem a esse novo modelo de trabalho. Então, o decreto visava um prazo de 2 anos para adequação dos órgãos públicos a esse novo modelo, que depois foi prorrogado por mais 1 ano, mas que teve muita dificuldade de implantação pelas instituições por N motivos, N dificuldades do próprio governo e das próprias organizações. E esse decreto, ele estabelece alguns objetivos, né, para a aplicação do processo eletrônico, que é o quê? Assegurar a eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental, né, e propor adequação entre meios, ações, impactos e resultados, promover a utilização de meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, transparência e economicidade. Eu acho que essas são as 3 palavras-chave que a gente utiliza para falar sobre implantação de processos eletrônicos. Eu destaco aqui muito a segurança e a transparência, né, uma vez que a gente trabalha com diferentes tipos de informações que têm teores particulares, pessoais, e a gente precisa trabalhar bem, analisar bem a produção das informações nos sistemas eletrônicos para garantir, né, a transparência, a segurança
e garantir que as informações que sejam de teor pessoal não estejam possíveis de consulta pública para todo mundo, né? Então, esse é um fator bem importante que a gente tem que avaliar quando implanta processos eletrônicos em uma instituição. Outro objetivo do decreto é ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia da informação e da comunicação e facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas. Então, esse foi o primeiro marco, digamos assim, para começar a regulamentar, para dar diretrizes para as instituições de como implantar processos eletrônicos. Tá? E, especificamente, no âmbito das IFES, a partir desse decreto, eu apresento esses dados para vocês, que foram dados colhidos pela Rede Arquifes, a Rede Nacional de Arquivistas das Instituições Federais de Ensino Superior, onde eles fizeram um cenário, né, nacional dessa implantação de processos eletrônicos. Esses dados foi uma pergunta, uma pesquisa que foi feita, né, pela Rede Arquifes para as instituições federais de ensino superior sobre a utilização de um sistema de tramitação eletrônica de documentos, certo? Então, nessa pergunta, nessa consulta, a Rede Arquifes consultou 101 instituições cadastradas no EMEC para fazer essa consulta e ter esses dados. Bom, os dados são de 2017 e 2018, né? Aqui a gente consegue visualizar que no ano de 2017, no cenário nacional, 70% das IFES elas já utilizavam algum sistema de tramitação eletrônica, né? 25% não utilizavam. 3% não responderam a pergunta e 2% responderam que a pergunta não se aplicava à sua realidade. Em 2018, a gente começa a perceber uma ascensão dessa adesão aos sistemas eletrônicos, né, de processos eletrônicos. Então, em 2018, 91% das IFES consultadas já possuíam um sistema de tramitação eletrônica de documentos. 7% não possuía, 2% não respondeu e ninguém disse que não se aplicava à sua realidade. Ou seja, nesse momento as pessoas já tinham um mínimo de gestão de documentos, por exemplo, nas suas instituições. E junto com a implantação de processos eletrônicos, o governo veio trabalhando também nesse projeto maior do Processo Eletrônico Nacional, que é justamente permitir que, além dos processos eletrônicos nas nossas instituições, a gente consiga garantir a integração, né, a comunicabilidade entre os diferentes órgãos. Então, esse projeto do Processo Eletrônico Nacional visava justamente promover essa comunicabilidade. Então, como o próprio site do Processo Eletrônico Nacional coloca para a gente lá, uma das principais entregas desse projeto foi o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que acabou se tornando uma espécie de sistema oficial do governo, né? Eles pegaram esse sistema que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e começaram a trabalhar melhorias para esse sistema. Então, vocês devem conhecer o SEI, muita gente já me perguntou pelo SEI, por que a gente não utiliza o SEI, enfim, mas é uma das soluções de TI para a implantação do processo eletrônico. E essa foi escolhida pelo governo federal para ser trabalhada. A gente, na UFPA, utiliza o CIPAC, né, que é um subsistema do SIG-UFPA. E, enfim, é uma das soluções que a gente tem para a implantação de processo eletrônico. Também fez parte desse projeto a criação de um aplicativo do SEI, né, que é uma ferramenta para facilitar a consulta de processos e tudo mais. E, posteriormente, a criação de uma plataforma que se chama Barramento de Serviços do PEN, é o Barramento de Serviços do Processo Eletrônico Nacional. É uma plataforma que vai permitir que as diferentes instituições se comuniquem, né? Por exemplo, um processo em que nós produzimos aqui na UFPA e nós precisamos encaminhar para o MEC, que utiliza um outro sistema, eles utilizam o SEI, por exemplo, a gente consiga encaminhar esse processo da UFPA para o MEC, a partir do CIPAC, desde que ele seja eletrônico. Então, esse barramento de serviços é como se fosse uma plataforma centralizadora de informações, e, por exemplo, quando a gente encaminha um processo da UFPA para o MEC,
esse processo é recebido nesse barramento, nessa plataforma do governo, né, e automaticamente é disparado para o MEC. A gente visualmente não vê esse procedimento, né? A gente só vê o procedimento de envio para o MEC. E as coisas acontecem automaticamente pelo barramento até que o processo chegue no MEC. Esse barramento de serviços, para que a gente possa fazer o uso dele, a gente precisa aderir esse barramento de serviços. E para que um processo seja encaminhado entre diferentes unidades a partir desse serviço, as duas instituições, elas precisam estar nesse barramento. Então, a UFPA e o MEC precisam ter aderido ao barramento de serviços para que ocorra a tramitação de processos entre essas duas instituições. E isso precisa ser feito por todas as instituições que precisarem tramitar processos entre si. Então, a UFPA já aderiu a esse barramento. Atualmente, implantando o processo eletrônico, a gente já consegue trocar processos e documentos eletrônicos com as outras instituições também que já estiverem dentro desse barramento de serviços. Uma outra atividade desse processo eletrônico nacional foi a criação do protocolo integrado, que também é uma plataforma centralizadora de serviços, onde todas as informações de todos os processos fica registrada. Então, se a gente pega o número de um processo aqui da UFPA, entra no site do protocolo integrado e coloca o número do processo, a gente consegue visualizar qual foi a tramitação que esse processo teve, né? E isso vai ajudar a gente também na questão do barramento de serviços, né? Quando a gente encaminha, por exemplo, um processo para o MEC, da UFPA para o MEC, a gente, no CIPAC, não consegue visualizar a tramitação que o nosso processo vai ter no MEC, internamente, né? Então, eu acompanho esse trâmite interno no MEC pelo protocolo integrado. Então, o processo sai da UFPA, vai para o MEC, e a partir daí a gente consegue controlar, acompanhar esse processo pelo protocolo integrado para verificar os trâmites, os encaminhamentos que estão sendo dados no processo. Esse protocolo integrado também já está aderido pela UFPA, então a gente já consegue ver os nossos processos pelo protocolo integrado. Tem também o número único de protocolo, que é aquela etiquetazinha com o que a gente chama de número de processo. A gente recebe na unidade de protocolo, no protocolo geral, né? Então, é um padrão definido pelo governo, a gente já tem esse padrão também. E um sistema de gestão de unidades protocolizadoras. O que é esse sistema de gestão de unidades protocolizadoras? É uma centralização do próprio Ministério da Economia, né, de identificar no governo federal quais as unidades protocolizadoras do governo federal. Então, a gente precisou responder no mês passado para o MEC, para encaminhar para o Ministério da Economia, quais as unidades protocolizadoras da UFPA. Hoje, nós temos uma unidade protocolizadora, que é o Arquivo Central, né? Na resposta que a gente deu para o MEC, a gente indicou essa única unidade protocolizadora, que é para que a gente pudesse cadastrar, digamos assim, a unidade protocolizadora junto ao Ministério. E aí, ano passado, teve o decreto 9.739, que foi publicado, e foi uma forma também do novo governo, né, de apertar as medidas e exigir que as instituições trabalhassem mais com o processo eletrônico, além dessas atividades que eles vieram desempenhando com o processo eletrônico nacional. Esse decreto, ele estabeleceu medidas, né, de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e definiu normas sobre concursos públicos, né, além de dispor sobre o sistema de organização e inovação institucional do governo federal, que é o CIORG. Então, esse decreto, no artigo 6, lá no inciso 9º, ele definiu que a adoção de sistema de processo eletrônico administrativo e de outras soluções informatizadas para os nossos problemas internos, eles seriam critério de avaliação do governo para que fosse autorizada a realização de concursos públicos, né? Então, essa iniciativa do governo também provocou muito a gente para que a gente pudesse trabalhar mais intensamente na questão do processo administrativo eletrônico.
Então, a partir disso, a gente começou a intensificar esses trabalhos, já tendo todo o aparato que existia, né, do Processo Eletrônico Nacional, e a gente começou a criar as ideias de criar uma comissão de implantação do processo eletrônico. E aí a gente começou a conversar, primeiramente, entre CETIC, PROGEP, Arquivo Central, de quais as unidades que teriam participação, né, mais direta com a implantação de processos eletrônicos. Então, a partir das etapas que a gente ia identificando, que seriam necessárias para implantar processos eletrônicos, a gente foi identificando aquelas que tinham relação direta. Então, o Arquivo Central, né, por ser o órgão responsável pela política arquivística da instituição, inclusive a unidade líder, né, desse processo. A Assessoria de Comunicação Institucional, que tem contribuído com a gente na questão da comunicação sobre esse projeto, na criação de marca, enfim, no plano de comunicação que está sendo feito, uma vez que essa mudança de forma de trabalho, digamos assim, vai alterar muito nossos fluxos de trabalho. A gente vai entrar num novo momento da universidade, então a gente precisa ter uma comunicação boa com vocês. O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, a questão de TI, né? Então, o armazenamento, a capacidade de armazenamento que a gente precisa ter, enfim, os equipamentos que a gente vai precisar comprar ao longo do tempo, né, para garantir o funcionamento do processo eletrônico. A Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, que tem uma relação direta também, justamente com a questão de cadastrar os gestores, né, na nossa base de dados, no SIG, e isso vai ter influência direta na produção dos processos, nas assinaturas de documentos, a lotação dos servidores. Então, por isso a Progep também era uma unidade de relação direta com a implantação de processo eletrônico, e a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, uma vez que a gente também precisa mexer com a estrutura da universidade, né? A gente precisava atualizar as unidades administrativas da universidade junto ao CIORG, para que a gente tivesse alinhado, né, com o CIORG e pudesse tramitar esses processos por todas as unidades que existem na UFPA hoje. Então, essas unidades são as integrantes da Comissão de Implantação do Processo Administrativo Eletrônico. E a partir das nossas conversas, dos nossos trabalhos, né, a gente criou um projeto para implantar, que, como objetivo do projeto, seria planejar, regulamentar e institucionalizar o meio eletrônico para a produção e tramitação de documentos e processos no âmbito da UFPA, observando os dispositivos legais e as orientações arquivísticas na produção e gerenciamento de documentos eletrônicos. Então, sempre tendo esse cuidado de verificar essa questão arquivística, a questão legal que envolve o processo eletrônico. Então, nós produzimos esse projeto com esse cronograma de etapas aqui, esse quadro de etapas. Quais seriam as etapas necessárias para implantar um processo eletrônico? Então, a gente identificou aqui algumas etapas estruturantes que seriam imediatas, né? Então, a primeira etapa seria conhecer as funcionalidades do CIPAC, porque a gente desconhecia até então a mesa virtual, a gente não tinha muitos conhecimentos aprofundados sobre como funciona a mesa virtual do CIPAC, que é o ambiente para processos eletrônicos. Regulamentar o processo administrativo eletrônico, embora a gente tenha um decreto direcionando as instituições de como devem proceder o processo eletrônico, mas a gente precisava também regulamentar internamente de acordo com as nossas especificidades, as particularidades da nossa instituição. Então, a gente precisava regulamentar e a gente já publicou no mês passado a portaria que regulamenta o processo administrativo eletrônico, vou apresentar para vocês daqui a pouco. Uma outra demanda também, estruturar a classificação de documentos sigilosos, né? É uma ação importantíssima, uma vez que todos os nossos processos e documentos, eles vão ser produzidos no sistema, e o sistema ele é possível de ser consultado pela comunidade geral, por todas as pessoas que tiverem interesse, né? Então, todas as informações que nós produzirmos que sejam restritas e sigilosas, elas precisam ser
produzidas dessa forma no sistema, com esse caráter, para impedir, de fato, que pessoas que não devam ter consulta, fazer consulta dessas informações, não a façam. Então, a gente precisa estruturar essa questão da classificação do sigilo. Foi, inclusive, um subprocesso que demandou da implantação do processo administrativo eletrônico, onde a gente considerou, junto ao Arquivo Central, a direção do Arquivo Central, a criação de uma comissão, né, de avaliação de documentos sigilosos, que é justamente uma comissão que ficará responsável por essa frente, por esse trabalho. A partir disso, identificar dentro da instituição quais os servidores que têm permissão de acesso e terão permissão de produzir documentos e processos sigilosos no sistema, né? Então, essa comissão também vai verificar essa questão. E também, como etapa estruturante, elaborar e executar o plano de capacitação para o PAI, né, que é fazer com que vocês tenham esse treinamento, conheçam a mesa virtual do CIPAC e produzir um curso para ofertar na universidade para capacitá-los para esse novo momento. Como etapas estruturantes de médio prazo do projeto, a gente precisou focar nessa atualização da estrutura organizacional da UFPA, como eu falei para vocês, para a gente conseguir tramitar os processos pelas unidades que de fato existem na UFPA, e atualizar a lotação e exercício dos servidores, né? Isso é uma ação que vai ser muito direta relacionada com o processo eletrônico, porque hoje a gente precisa estar na nossa unidade de atuação ou subunidade e produzir os documentos pela nossa subunidade, né? Pela unidade na qual a gente exerce as nossas funções. Então, isso no sistema também precisou ser avaliado no âmbito da projeto. Como etapas auxiliares, né, a gente identificou o mapeamento e definição de um processo piloto. Então, a gente, na comissão, avaliou um processo que seria um processo piloto para iniciar esse projeto do processo administrativo eletrônico, e com base na prioridade, por exemplo, do processo de progressão funcional docente por desempenho acadêmico e o impacto que esse processo faria na universidade, né, deixando de ser produzido fisicamente, a gente acabou escolhendo esse processo como um processo piloto, tá, para iniciar o processo eletrônico. Eu vou falar mais à frente. Como etapa auxiliar também, fazer um mapeamento do processo eletrônico, como é que vai ser esse procedimento de transformar o processo que hoje a gente produz fisicamente para o processo eletrônico, né? Não é simplesmente dizer, vamos começar o processo eletrônico, a gente precisa conhecer basicamente o processo para entender como é que ele funciona na universidade, como é que se relaciona o processo com os executores dos processos, as pessoas que tramitam, que trabalham com os processos no seu dia a dia, para que a gente possa entender e propor de que forma isso deve ser implantado, né? Outra etapa também, a infraestrutura e equipamentos das unidades. A gente precisava saber se as unidades teriam o básico para trabalhar com o processo eletrônico. O básico é ter a internet, em alguns casos também ter scanner, computador, né? Então, essa questão de identificar isso junto às unidades. As etapas de infraestrutura a longo prazo, que é tecnologia e segurança da informação. Essa é uma etapa que a gente precisa começar o processo eletrônico para a gente começar a falar sobre, né, a fazer, porque essa etapa é de dizer, de verificar quanto a gente vai precisar, né, de armazenamento, como é que a gente vai fazer a compra de materiais, de equipamentos, para garantir o armazenamento da informação, desses processos e documentos que vão passar a ser produzidos eletronicamente. Então, a gente vai ter uma entrada de dados no sistema muito maior, que vai demandar, né, a gente ter uma capacidade maior de armazenamento. Então, a partir da análise que a gente vai fazer, mais propriamente o CETIC falando, a gente vai verificar como é que vai ser esse desempenho dessa entrada de dados para projetar como é que a gente vai fazer para garantir, né, esse armazenamento das informações. E, posteriormente, o plano de transição, né, que é esse plano que a gente inicia agora,
essa transição que a gente vai começar a fazer para os 100% dos processos eletrônicos. Então, a gente vai identificar junto com as unidades da administração superior quais processos terão prioridade para a implantação no processo eletrônico. Né? A gente não vai fazer a implantação de 100% de uma vez só. Né? A gente vai trabalhar num plano de transição. Por quê? A gente precisa garantir segurança de implantação desse processo administrativo eletrônico. A gente precisa entender como é que funciona e precisa também propor para vocês qual é a melhor forma de trabalhar com determinados tipos de processo. Né? Então, a gente não considerou, digamos assim, virar uma chave. Né? Vamos começar o processo administrativo 100% eletrônico amanhã. Né? Isso acarretaria em vários riscos para a universidade, principalmente de produção de lixo eletrônico, de classificação de documentos de forma inadequada, né? E traria muito risco para a universidade. Então, a gente vai identificar quais terão prioridade para a gente trabalhar com esses processos, entender o funcionamento deles, para orientar sobre a produção e a tramitação deles em meio eletrônico. Então, a gente já disparou para as unidades da administração superior um ofício, né, solicitando a indicação desses processos, e aí, a partir do retorno que essas unidades darão para a gente vai montar um cronograma para a implantação desses processos que terão prioridade. A partir de todas as iniciativas que a gente fez, que a gente teve as etapas da comissão, a gente já teve a regulamentação do PAI-UFPA, né, que é o processo administrativo eletrônico. A partir dessa portaria do Gabinete da Reitoria, número 1405, a gente publicou essa portaria em 4 de junho, né, e ela disciplina e regulamenta, no âmbito da universidade, a tramitação de processos administrativos em meio eletrônico. Tá? Essa portaria ela foi publicada no CIPRO, que é o Sistema de Gestão da Projeto. Então, vocês podem fazer a consulta dessa portaria a partir do site do CIPRO Projeto e jogar o número da portaria que vocês vão conseguir encontrar essa portaria e visualizar. Essa portaria ela vai apresentar para a gente alguns conceitos de documentos eletrônicos, documentos natos digitais, e vai regular como vai ser feita, né, a abertura de processos eletrônicos, e é uma coisa que também a gente vai explicar melhor para vocês, orientar vocês nesse plano de transição, e a partir também do curso de capacitação que a gente vai ofertar para vocês. Falando sobre o curso de capacitação do processo eletrônico. Esse curso a gente fez em parceria, né, entre Capacite, Arquivo Central e CETIC, né, um curso de capacitação totalmente EAD, considerando que a gente está num momento de isolamento social. Então, o curso vai ser totalmente EAD, a tutoria, os facilitadores do curso, que serão o Lincoln, do CETIC, o Diogo Barros, do Arquivo Central, e eu também, nós vamos dar tutoria nesse curso online, então vai ser totalmente EAD. O curso é a operacionalização do processo eletrônico na UFPA, vai ter uma carga horária de 20 horas, tá? E a gente vai ter 3 turmas já de imediato. As inscrições do curso vão ocorrer a partir do dia 8, né, dia 8 de julho, então, nessa semana ainda, e vão até o dia 15/7. As inscrições serão feitas pelo SIGRH, e a gente vai ofertar 3 turmas imediatas. A primeira turma vai do dia 21/7 ao dia 3/8, serão 150 vagas, tá? A segunda turma, do dia 5/8 ao dia 19/8, também 150 vagas. E a turma C, de 25/8 a 8/9, 150 vagas. Como vai ser a liberação dessas turmas? Para vocês ficarem cientes. A turma A vai ser liberada, né, a partir do dia 8, para acontecer as inscrições. A turma A, quando a turma A chegar a 100 inscritos, 100 vagas preenchidas, nós vamos fazer a liberação do preenchimento da turma B. Tá? Assim que a turma B alcançar 100 inscritos, a gente vai liberar a inscrição para a turma C. Então,
dessa forma que vai acontecer a capacitação, a inscrição da capacitação. E esse curso de capacitação é justamente para capacitar você, para você entender como é que funciona, né, a mesa virtual do CIPAC, quais são as funcionalidades da mesa virtual, como é que se opera o sistema, o processo eletrônico, o documento eletrônico, como é que vão ser feitos esses procedimentos nos processos eletrônicos. O início do processo administrativo eletrônico, a gente definiu a partir do fechamento da primeira turma do curso de capacitação. Então, como a gente definiu o processo de progressão funcional docente por desempenho acadêmico, a data de início desse processo em ambiente eletrônico vai ser a partir do dia 4 de agosto de 2020. Então, esse aqui vai ser o marco para o início, né, desse tipo de processo para a produção eletrônica. Tá? Assim que terminar a primeira turma, a gente inicia o processo eletrônico de progressão funcional docente. Como é que vai ser feita essa solicitação de abertura do PAI? Tá? Hoje, a gente chega com os processos físicos no protocolo geral, ou nas outras unidades de protocolo, como da PROGEP, PROAD, a gente chega com os processos físicos para formar esses processos, né? Então, a gente vai até a unidade de protocolo fisicamente para gerar o processo. A solicitação de abertura do PAI, agora, vai ser feita pelo SAGITA. Tá? Tudo isso vocês vão ver no curso de capacitação. Para usuários internos. Os usuários internos, que somos nós servidores da UFPA, a gente vai fazer a solicitação de abertura do PAI pelo SAGITA. No caso de usuários externos, outras instituições, outros órgãos, eles vão poder encaminhar por correio eletrônico, pelo e-mail, observando as orientações que a gente vai dar sobre a questão da documentação por e-mail. E caso eles não consigam preencher os requisitos que a gente vai propor, que está estabelecido na portaria que regulamenta o processo internamente, eles vão precisar fazer presencialmente, né? A gente vai digitalizar a documentação deles e vai transformar em um processo eletrônico. Então, vou mostrar para vocês sobre os usuários internos, mostrar aqui na tela a questão do SAGITA. Acho que a maioria das pessoas, dos servidores, conhece o sistema SAGITA, que já é um sistema de serviço que a gente utiliza na universidade, né? A gente vai se comunicar com as unidades de protocolo através desse SAGITA. O que a gente vai precisar fazer? A primeira coisa é produzir um documento, né? O documento que a gente vai dar entrada no processo. Então, aqui a gente está vendo um documento, como se eu fosse imprimir esse documento, né? Todo formatado. Eu fiz esse documento no Word e salvei ele em PDF, tá? Ele tem toda a estrutura padrão de ofício, número de ofício, destinação, o assunto, enfim, aqui embaixo o assinante. Eu produzi esse documento, eu vou abrir uma chamada no SAGITA para solicitar a abertura desse processo. Então, aqui no SAGITA, a gente vai escolher o arquivo central, né, o catálogo de serviços do arquivo central, e vai visualizar as unidades de protocolo que existem hoje, né? Então, protocolo geral, protocolo PROGEP, protocolo PROAD e protocolo SIAC. E nós vamos escolher a unidade de protocolo que é responsável por aquele determinado processo, tá? Então, se for um processo para PROGEP, a gente vai escolher a unidade de protocolo PROGEP, certo? No documento que eu fiz, era um documento de substituição de servidor. Então, a unidade responsável seria o protocolo PROGEP, tá? Então, se eu fosse operar aqui agora, eu escolheria aqui o protocolo PROGEP, iria preencher todo o formulário padrão do SAGITA, que é próprio do sistema, e iria anexar aquele documento na chamada, né, do SAGITA, para que a gente pudesse encaminhar para o protocolo. O protocolo faria os procedimentos todos para a criação do processo e, posteriormente, a gente chegaria nesse resultado aqui. Aqui o documento, digamos assim, esse documento eu cadastrei no site de homologação do CIPAC para fazer um treinamento, e aí fiz o upload desse documento para o sistema para entrar num processo, para gerar o processo,
e posteriormente baixei para apresentar para vocês. Então, aqui é aquele documento da forma como eu apresentei, e aqui, em seguida, após a abertura do processo, o sistema gera uma folha de assinatura, que é onde ele valida o processo e valida o documento que está sendo inserido no processo, né? Então, aqui no slide anterior, a gente tem o documento, aqui embaixo a gente tem a assinatura, o assinante do documento, né? Aqui é a Maria Sueli Matias Palheta. O protocolo vai receber essa documentação e vai cadastrar e indicar a Sueli como assinante desse documento. E aqui, na hora que o sistema coloca a assinatura, a folha de assinatura do documento, ele traz para a gente a informação de quem assinou esse documento. Então, o protocolo cadastrou e o sistema encaminhou para a Sueli uma indicação de que ela tinha um documento no sistema para assinar. Ela assinou o documento e o sistema atribuiu essa folha de assinaturas para o processo. Nessa folha de assinatura vem todos os dados do documento, né? O número do ofício, a unidade que gerou o documento, a data de emissão, enfim, para dar essa validade. E aqui embaixo, no rodapé do documento, como vocês podem perceber, tem um link, que é um link de verificação de autenticidade. Então, se for necessário verificar a autenticidade, né, comprovar essa informação desse documento, a gente clica nesse link e o sistema vai abrir uma plataforma para verificar essa autenticidade do documento. Essa aqui é a base legal que a gente tem se embasado, né, para implantar processo eletrônico, para ver todos os procedimentos que a gente tem tomado agora para implantar esse processo eletrônico. Então, enfim, os artigos da própria Constituição Federal, artigo 5º, artigo 23, artigo 216. As leis mais específicas também, algumas da própria arquivística, né? A Lei 8.159, que é a lei que fala sobre a Política Nacional de Arquivos e como é que a gente tem que trabalhar com gestão de documentos, como é que a gente precisa tratar documentos nas nossas instituições. A Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. O decreto do processo eletrônico, que é o 8.539, a Portaria Interministerial 1677 de 2015, que define os procedimentos gerais de protocolo, né? E o decreto 10.278 de 2020, o decreto desse ano, estabelece técnicas e requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, né? A fim de que os documentos digitalizados produzam o mesmo efeito que os documentos originais. Então, todo esse é o embasamento legal que a gente está tendo para implantar processos eletrônicos na universidade e propondo uma implantação segura, uma implantação responsável, visando garantir, né, a segurança da universidade, que a gente comece a fazer esse procedimento da forma mais segura possível. Todas as informações sobre o processo eletrônico, a gente está produzindo um site, que é o pai.ufpa.br. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Processo administrativo eletrônico, a nossa marca, o nosso site, pai.ufpa.br. Todas as informações, elas vão ser disponibilizadas no PAI, no site do PAI, todas as informações, todos os tutoriais. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso site, para a gente visualizar como é que a gente está estruturando o site do nosso processo eletrônico. Esse aqui é o nosso site. Então, aqui a gente já tem a apresentação do nosso projeto, do nosso processo eletrônico, dizendo como é que a gente tem trabalhado, dando o link de acesso, inclusive, para o decreto do processo eletrônico, para a portaria que regula e disciplina o processo eletrônico internamente na UFPA. A gente tem aqui o nosso cronograma de implantação para iniciar o processo eletrônico. Então, aqui nesse cronograma, vocês podem acompanhar a questão da turma, dos cursos de capacitação, a live que a gente está realizando hoje, o início do processo piloto e como é que vai ser
a implantação desses demais processos, dos demais processos da administração superior do PAI. Bom, como eu falei anteriormente, a gente tem um prazo aí, um período de transição, né? Nesse período de transição, a gente vai consultar a administração superior e, conforme eles forem respondendo para a gente quais processos terão essa prioridade de implantação, nós vamos implementando, colocando aqui no site para atualizar vocês e vocês estarem sempre informados de cada passo que a gente precisa dar agora para a implantação do processo administrativo eletrônico, certo? Antes de finalizar, gostaria de apresentar aqui os nomes das pessoas que compõem a comissão do processo administrativo eletrônico, tá? Então, aqui no site a gente tem essa comissão, esses nomes. Então, a Maria Sueli Matias Palheta, que é diretora do Arquivo Central, presidente da comissão. Como membros do Arquivo Central, a gente tem a Ângela, eu, o Diogo, a Lorline, da Assessoria de Comunicação Institucional, o professor Luiz César, do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Hernani Salles, o Lincoln Ribeiro, o Marco Aurélio Capella, a Pró-Reitoria de Administração, a Aline Marques Casimiro, o Francisco Jorge Rodrigues Nogueira, o professor Mauro José Guerreiro Veloso, da Progep, a gente tem a Cristina Kazumi Nakata Yoshino, o Giovanni Alves, tem também o Raimundo, que a gente precisa atualizar aqui, o Pró-Reitor de Gestão, da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que está errado. Tem o Carlos Maxi Miranda de Andrade, o Fagner Santos da Silva, o Uderson Alexandre Souza de Melo, o Thiago Borges Lobato Gonçalves. Então, essas pessoas compõem a comissão de implantação do processo administrativo eletrônico e merecem também todos os créditos desse trabalho. Aqui no site também a gente tem aqui umas informações referentes ao suporte, informando como é que vai ser feita essa abertura de processos eletrônicos, né, toda essa orientação. E aqui nós temos os tutoriais. Esses tutoriais são os tutoriais da mesa virtual do CIPAC. Então, todo o passo a passo das funcionalidades, nós criamos os tutoriais e deixamos aqui disponíveis para vocês, tá? Mas é imprescindível que vocês façam o curso de capacitação, realizem esse curso de capacitação, que é onde a gente vai ter mais detalhes, entrar com mais riqueza de detalhes sobre o funcionamento da mesa virtual do CIPAC. Tá certo? Eu finalizo minha apresentação aqui. Eu passo agora a palavra para a Keline, para ela dar os próximos procedimentos. Muito obrigado a todos pela atenção. Agradecemos os participantes presentes e a todos que nos acompanharam nessa apresentação remota. Este é o primeiro passo. O objetivo final é que todos os processos e documentos produzidos pela universidade passem a ser registrados e tramitados em formato eletrônico. Esse é um importante avanço para uma instituição tão capilarizada que, além de Belém, possui 11 campos espalhados pelo nosso estado do Pará. O processo eletrônico trará mais celeridade, economia e sustentabilidade para os processos dentro da instituição. No site do PAI, pai.fpa.br, é possível ter acesso aos conjuntos de tutoriais que o Christian mencionou, passo a passo, funcionalidades disponíveis na mesa virtual do CIPAC, além de outras informações. Visitem para ficar mais atualizado sobre o assunto. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato com o Arquivo Central pelo e-mail protocologeral@ufpa.br. Reforçamos que a partir da próxima quarta-feira, dia 9, estarão abertas as inscrições para o curso Operacionalização do Processo Eletrônico na UFPA. O evento será realizado no formato EAD, com aulas virtuais e atividades práticas em ambiente de treinamento. O intuito é capacitar os servidores da universidade sobre como trabalhar com processos eletrônicos na instituição. Para participar, é necessário que o servidor realize sua inscrição pelo SIGRH, sigrh.fpa.br, e acessando ou seguindo o caminho capacitação, turmas e consultar abertas. Muito obrigada a todos e tenham uma excelente semana.